Olá, bom dia para você. O inverno começou exatamente às 2h04 desta madrugada. E com a chegada da estação mais fria do ano, aparecem também as doenças respiratórias. Com a baixa umidade, aumentam os casos de alergias, sinusite, asma. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, 10% da população sofre com asma. E para amenizar esses problemas e melhorar a qualidade de vida, uma técnica que alivia e ajuda os pacientes é a fisioterapia respiratória. O pronto atendimento de hoje vai falar sobre pneumologia. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cmais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui Mauro Gomes, pneumologista da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Doutor Mauro, muito obrigada por aceitar o nosso convite de voltar, viu? Obrigado a vocês, Madeleine, pelo convite novamente para estar aqui no Pronto Atendimento. Agradecemos muito. Olha, com a chegada da estação seca, os problemas respiratórios se agravam. Uma alternativa de prevenção, ainda pouco conhecida, é a fisioterapia respiratória. Acompanhe na reportagem da TV Universitária de Lavras. O tempo seco deixa os pacientes respiratórios em alerta e não é para menos. A asma, por exemplo, é a quarta doença em número de internação no país. De acordo com uma pesquisa do DataSUS, no período de 2007 a 2012, foram mais de 96 milhões de reais gastos com internações por doenças respiratórias. Pouca gente sabe, mas a adoção de algumas rotinas de higiene, de técnicas de expectoração, de fortalecimento da musculatura torácica podem prevenir algumas doenças das vias respiratórias, como a asma e a bronquite. E aí que entra a importância da orientação de um profissional da fisioterapia respiratória. Fortalecimento de pernas e braços, condicionamento aeróbico e instruções sobre posicionamentos compõem a rotina de prevenção das doenças respiratórias. A gente não sabe respirar, né? A gente usa musculatura errada, a gente usa musculatura que gasta mais energia ao invés de dar o conforto que a gente precisa. Então, a técnica respiratória de uma respiração simples, ela é o primeiro ponto que a gente trabalha. A melhoria da qualidade de vida dos pacientes é visível. Maísa, com apenas 9 anos, não conseguia respirar direito enquanto dormia e ficava cansada nas atividades do dia a dia. Bronquite, o peito cheio, e aí a pediatra dela recomendou a fisioterapia. Ela vem apresentando uma melhora gradativa e ela é uma paciente que todo ano, nesse período de junho, maio, junho e julho, ela sempre está aqui com a gente, devido ao agravo mesmo do quadro respiratório, né? Doutor Mauro, 10% dos brasileiros sofrem com asma. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Asma, né? Esse é um número grande, não é? É um número grande e possivelmente até subestimado. É? Porque muitas pessoas acabam tendo a doença e não procuram atendimento médico ou nem sabem que tem a doença. Muitas pessoas têm esses agravamentos, como foi comentado na reportagem, nesses períodos frios, gripes constantes, que na verdade não são gripes, podem ser crises alérgicas, um chiadinho, um cansaço quando faz um esforço maior e não se dão conta. Então é possível até que esse número seja maior. Então quais são os sintomas em que identificam o problema da asma? A asma é uma doença inflamatória dos brônquios, né? Inclusive a reportagem falou sobre asma e bronquite, é interessante fazer uma diferença entre as duas doenças, porque existe uma diferença entre as duas doenças. A asma é uma doença de fundo alérgico, tem uma base genética, então provavelmente essa pessoa desenvolve a doença já desde a infância ou desde a adolescência, tem uma história familiar já, existem pais, irmãos ou outras pessoas na família com o sintoma. É uma inflamação dos brônquios em que a pessoa acaba tendo muito cansaço, pode ter chiado no peito, tosse seca, e isso costuma evoluir em crises. A reportagem colocou a situação da criança que sempre nos meses de outono e inverno acaba apresentando uma piora. E exatamente nesses meses de outono e inverno é onde costumam se agravar e a pessoa apresenta um número maior de crises. O que precisa ficar claro é que a doença não é a crise.
A crise é o ponto máximo da doença, onde os brônquios estão muito inflamados e acabam se fechando e a pessoa acaba tendo dificuldades para respirar. É importante que ela faça o tratamento dessa inflamação dos brônquios durante todo o ano, porque isso vai prevenir com que ela tenha essas crises, essas pioras nesses períodos mais críticos do ano. A natação, ela pode ajudar na cura, na melhora, pelo menos, da bronquite, doutor? Isso é um ponto interessante, porque qualquer exercício aeróbico vai ajudar o indivíduo asmático a ter um melhor condicionamento. O exercício aeróbico por si só não previne. O que previne é a redução dessa inflamação que existe nos brônquios. Para isso, existe a necessidade da medicação associada às técnicas de fisioterapia e as técnicas e os exercícios aeróbicos. A natação é um excelente exercício, mas não é o único. Existe qualquer exercício aeróbico, tênis, basquete, vôlei, bicicleta, dança, corrida. Então, não há necessidade de colocar a criança na piscina, principalmente se ela não gosta. Existe um problema relacionado à piscina que precisa ser colocado, que muitas pessoas com problemas respiratórios, alérgicos, pioram na piscina por causa do cloro. Então, a situação do cloro, ela é irritante das mucosas das vias aéreas, seja do nariz ou dos brônquios, a pessoa pode piorar das suas crises. Então, não é comum a gente pegar pacientes no consultório, poxa, eu fui fazer natação para melhorar da asma e acabei piorando. Sim. E a questão é o cloro. Então, fazer natação em água salinizada, piscina sem cloro, isso seria importante e o contato com o cloro ser evitado. Perguntas aqui, olha, a Florinda Seles, ela disse, existe cura para bronquite asmática? Ela conta que só respira com inalações. Então, a asma, como eu falei, é uma doença de fundo genético e de uma inflamação nos brônquios. Assim como a pessoa que tem diabetes, que tem pressão alta, vai ter que ter um controle dessa doença de caráter permanente ou de caráter constante, a asma também. Não vai ter um medicamento, pelo menos até hoje não existe um medicamento que ela vai tomar por um curto período de tempo e vai ficar livre da doença. Ela precisa ter o monitoramento constante da doença e o uso da medicação constante. E o que ela colocou sobre as inalações, existem diversos tipos de medicamentos para ser utilizados por via inalatória. Todos os medicamentos hoje de controle são por inalação. Muito bem, a gente vai para Campina Grande, na Paraíba, imagens da TV Itararé, com mais uma dúvida sobre o tema de hoje. Minha filha tem sinusite, mas ela não se queixa de dor de cabeça. Isso é normal? Isso é bastante normal. A sinusite aguda é que costuma dar dor de cabeça. Os quadros de sinusite crônica não costumam evoluir com dor de cabeça. A pessoa costuma ter crise de nariz entupido, costuma ter dificuldades para respirar à noite, uma secreção que drena não só pela frente do nariz, mas costuma descer por trás da garganta e dá muita tosse. O indivíduo tem tosse crônica, então a sinusite sem dor de cabeça, aliás, é a mais comum de ocorrer. Olha, a Joana Paula, ela disse pelo Facebook o seguinte, eu tenho 32 anos, trabalho na área da saúde e tenho me vacinado nesses últimos 3 anos com a vacina contra a gripe. Mas eu tenho observado que as gripes que contraio ultimamente têm me debilitado demais. Ela fica de cama com muita indisposição, febre por 3 dias, depois os sintomas ficam mais leves. Será que tem alguma relação com a vacina? Porque antes o meu corpo não reagia dessa maneira. Não, existem muitos mitos com relação à vacina para gripe, que a vacina da gripe mata, que a vacina da gripe provoca gripe. Primeiro, a vacina da gripe é uma vacina com vírus mortos, não tem vírus ativo dentro da vacina da gripe. Então, não tem como a vacina da gripe provocar gripe, primeiro mito. Segundo, a vacina da gripe provoca alguma reação imunológica no organismo, que o indivíduo pode ter 1 ou 2 dias com um pouquinho de irritação na garganta, um pouquinho de dor de cabeça, dor no local da aplicação, mas não mais do que isso. A vacina da gripe, ela demora aproximadamente 30 dias para ter seu máximo efeito. Então, Sim. Entre a aplicação e o efeito máximo, o indivíduo pode apresentar gripe. Quarto ponto, a vacina da gripe contempla dentro dela 3 dos principais vírus possíveis causadores de gripe naquela epidemia. Se por acaso surgirem vírus novos circulando, aquela vacina não contemplar aqueles vírus, a pessoa pode ficar doente. Agora, se a pessoa costuma ter gripes frequentes, ela precisa ver qual a causa disso, que não é a vacina. Ela deve ter alguma coisa anterior que favoreça que ela tenha gripes. Tem que se avaliar se tem alguma deficiência imunológica, se ela tem alguma alergia crônica que não está sendo tratada, se ela é fumante, porque o fumante tem uma predisposição maior para ter quadros mais graves. Então, há necessidade de que ela investigue o porquê disso, não atribuir isso à causa da vacina. Não tem a ver com a vacina. A Fabiane Carvalho escreve o seguinte, eu descobri há pouco tempo que a minha filha tem asma. Ela está usando bombinha 2 vezes por dia
e uma outra só na crise, né? Quais são os cuidados indispensáveis para evitar que ela pegue uma gripe nesse inverno? Olha, muito interessante, porque ela deve estar fazendo um tratamento muito correto para a asma, né? A doença asmática hoje ela é tratada com medicamentos por inalação, como eu falei. Eles podem ser dados por bombinhas tipo spray ou com dispositivos de aspiração de pó com medicação. E o medicamento anti-inflamatório, ele deve ser utilizado diariamente na tentativa de prevenir a inflamação, de eliminar a inflamação e prevenir as crises. E a utilização da bombinha de resgate, que a gente chama, que é para usar só no momento da crise, é para alívio do sintoma na hora do aperto. E isso está absolutamente correto que ela vem fazendo. Para prevenir alguma coisa nos períodos de inverno, isso que ela vem fazendo é o fundamental, o tratamento da doença fora do período de inverno. A vacinação para gripe é fundamental para as pessoas que têm doenças respiratórias, porque previne o aparecimento da gripe e das complicações da gripe, principalmente. E evitar locais com aglomeração de pessoas, onde o favorecimento da disseminação do vírus é maior. A lavagem constante das mãos, isso é fundamental, de preferência com a colocação do álcool em gel para eliminar a possibilidade de transmissão, que as mãos são um dos principais veículos de transmissão do vírus. Certo, olha, a gripe é um dos problemas respiratórios mais comuns. Vamos conferir então uma informação sobre a gripe para ver se é verdade ou apenas um mito. Doutor, a gripe é sempre uma complicação de um resfriado que pode ser prevenido com vitamina C e chás. Isso é verdade ou é um mito? Olha, a vitamina C na prevenção da gripe é um mito. Não existem estudos que mostrem que a utilização de vitamina C vai prevenir o aparecimento de gripes, assim como a utilização de chás vai prevenir a gripe. A gripe é uma doença por vírus e o melhor tratamento, a melhor prevenção é a vacinação. Olha, o Robson diz que o nariz dele fica sempre fechado o dia inteiro, né? E daí ele dorme de boca aberta. Ele diz que sente dificuldade em respirar. É possível melhorar isso, curar isso? É possível melhorar, precisa ver qual a causa que ele dorme de nariz entupido a noite toda e que interfere na sua respiração. Geralmente problemas de rinite crônica, sinusite crônica, pólipo nasal. Existe uma série de situações de nariz, principalmente de causa alérgica, que interferem nisso. A possibilidade dele, desde que ele vá procurar o atendimento médico, vai se investigar a causa do problema e tratar a causa do problema. O Jorge diz o seguinte: eu tenho leves paradas na respiração. Algumas vezes eu acordo cansado. O que pode ser? Pode ser a mesma coisa, doutor? Olha, existe uma doença pulmonar não, existe uma doença chamada apneia do sono, que tem complicações em vários sistemas do organismo e que acontece exatamente isso. O indivíduo respira mal à noite, muitas vezes é obstrução de nariz que provoca isso, ele ronca e, consequentemente, não consegue atingir o sono profundo e não consegue relaxar à noite. Isso faz com que, durante o dia, ele passe o dia com muita fadiga, muito cansaço. E hoje se sabe que essa doença está ligada com o aumento de doença cardíaca, com obesidade, com aumento de vários riscos de mortalidade, que é necessário o tratamento. A apneia do sono. Entendi. Olha, o Vitor Gomes, ele escreveu no Facebook: eu tenho bronquite, rinite e sinusite, desde pequeno. Eu tenho o costume de estar sempre com um lenço assoando o nariz. Eu sempre tento colocar, assoar tudo, tirar tudo. Comecei a fumar com 14 anos e compulsivamente aos 20 anos de idade. Hoje eu tenho 24 anos de idade, fiz uma radiografia do pulmão recentemente. Segundo o médico, meu pulmão está perfeito. É possível? Olha, a radiografia normal com 24 anos é o que a gente espera mesmo para o indivíduo que fuma. E isso não é um atestado que pode dizer que ele pode continuar fumando. O fato dele já apresentar doença respiratória desde os 14 anos já indica que ele possui um problema crônico e que o cigarro vai agravar. Muito provavelmente, em alguns anos, ele vai começar a ter o desenvolvimento de doenças mais sérias, como a DPOC, que é a chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um misto no pulmão de bronquite com enfisema pulmonar. Para isso se manifestar numa radiografia, precisa-se de muito tempo. Os sinais precoces da doença pulmonar, ela ocorre através de um exame chamado espirometria, em que o indivíduo sopra num canudo e, através de um sistema computadorizado, nós vamos avaliar o fluxo de ar que está passando pelos brônquios do paciente.
E isso vai indicar se ele já está tendo algum grau de obstrução nas suas vias aéreas, já vai indicar se ele está tendo algum sinal de desenvolvimento de doença, porque se for esperar o aparecimento no raio-x, vai ser tarde demais. Então, ele não utilize o raio-x como atestado para fumar, porque isso não vai funcionar. Entendi. Olha, a Regina também tem uma dúvida aí parecida. Ela diz que tem 45 anos e fuma há 25 anos. Ela pergunta, se eu parar agora, os meus pulmões podem melhorar? Há necessidade de se avaliar com o teste da espirometria e fazer uma avaliação clínica completa para saber se ela já desenvolveu algum grau de doença pulmonar devido ao cigarro. Obviamente que parar de fumar em qualquer época da vida é benéfico. Essa doença pulmonar obstrutiva crônica, chamada DPOC, volto a frisar, é o que o povo conhece popularmente como bronquite e enfisema pulmonar. Ela tende a estacionar se o indivíduo parar de fumar, mas ela é irreversível. Se já desenvolveu algum grau dessa doença, ela provavelmente vai permanecer com a doença num grau mais leve, moderado ou mais grave, de acordo com o momento que ela parou de fumar. Mas a parada de fumar impede que ela progrida mais acentuadamente ou impede complicações maiores. Ela vai ganhar tempo de vida parando de fumar. Nídia Ribeiro, pelo Facebook, escreve, minha filha tem 2 anos, tem bronquite o ano todo. Ela tem bronquite e o ano todo ela tem uma tosse seca. Não sei mais o que fazer, já dei vários remédios. Ela pede alguma dica para você, doutor. Olha, é preciso investigar o que ela tem associadamente. Para começar, o nome da doença é asma, como a gente tem falado desde o início do programa. A bronquite é essa situação que eu disse ligada ao cigarro. Acompanha o enfisema pulmonar, que a sigla médica, a sigla científica para isso é DPOC. A bronquite asmática, que as pessoas costumeiramente chamam, é a chamada asma bronca, que é essa doença alérgica inflamatória dos brônquios. Se ela não tratar com anti-inflamatório de caráter permanente ao longo do ano, ela vai ficar tendo crises, e essa doença vai se agravando. Essa doença geralmente é acompanhada por rinite alérgica, então o nariz também fica inflamado. Em 70% das vezes a asma é acompanhada por rinite. Então o tratamento da rinite alérgica precisa ser feito junto com a asma, porque senão o indivíduo acaba permanecendo com tosse crônica, mesmo tratando da asma. Então precisa fazer uma avaliação completa da filha dela, ver quais os fatores estão envolvidos. Muitas vezes o tratamento está sendo adequado, mas higiene doméstica não. Então tem um pai que fuma dentro de casa, uma mãe que fuma dentro de casa, tem presença de animais dentro de casa, tem mofo, umidade nas paredes, vive-se num ambiente que não é favorável ao controle da doença. Então, mesmo com a medicação, o indivíduo não melhora 100%, porque a higiene doméstica é fundamental. Entendi. Olha, a Rose Alves disse, eu tive asma desde a infância, mas há 4 anos eu mudei minha alimentação. Eu não como embutidos, industrializados, refrigerante. A alimentação tem a ver mesmo? Eu não tive mais crises e nem tomo mais remédios e nem uso mais bombinhas. Isso é muito interessante, porque raramente as pessoas com asma desencadeiam crises por causa de algum alimento. Geralmente as crises são desencadeadas por fatores ambientais em que o indivíduo inala. Agora, algumas situações clínicas digestivas podem agravar a asma, como a doença do refluxo. Sim. Então, muitas pessoas têm uma asma mais grave e, associadamente, têm doença do refluxo. Então, a dieta apropriada, muitas vezes, para a doença do refluxo vai interferir na asma. A medicina chinesa dizia que o indivíduo com asma não podia tomar leite ou derivados, que isso daí provocava maior secreção pulmonar. Obviamente, provavelmente, porque o indivíduo que abusa do leite ou coma muito leite e derivados e tem doença do refluxo, esse alimento vai realmente agravar a situação do refluxo. Então, existem muitas pessoas em que a gente precisa controlar a alimentação associadamente para obter o controle melhor da asma. Muito interessante. Olha, o Ednei é de Santa Rita, do Passa Quatro, ele diz, meu pai começou a tossir demais toda noite. Ele também fuma, mas depois que ele para de fumar, também tosse demais. Ele tem 85 anos. Pode ser um quadro de pneumonia? Provavelmente ele já desenvolveu essa doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. O indivíduo com DPOC, ele apresenta tosse crônica persistente. Essa é a característica da doença. Tanto se ele estiver fumando como não fumante, se ele já tem a doença, ele vai tossir persistentemente. A pneumonia é um quadro mais agudo, em que a tosse surge em determinado momento, com muita febre, muita falta de ar, muito catarro, debilita rapidamente. Essa tosse crônica, persistente, durante o dia, durante a noite, fumando ou não fumando, isso é característica da DPOC, ele precisa ser avaliado quanto a isso.
Olha, a gente vai voltar para as ruas do Nordeste do país, direto da cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Imagens da TV Itararé com mais uma dúvida sobre pneumologia. Eu estou grávida. Grávida pode passar asma para o bebê? Então, não é a gravidez que vai passar asma. Muito provavelmente, como a doença tem base genética, a criança pode vir com uma predisposição para ter a doença. Então, se a mãe já tem asma, ela deve manter o seu controle da asma e deve fazer o seu tratamento da asma, mas isso não vai impedir de que a criança, se caso tenha predisposição genética, venha desenvolver a doença. O que é importante, e isso é um outro mito que acho que a gente deve tocar, é que o tratamento da asma na gestação não vai interferir na criança, porque muitas mães asmáticas acabam deixando de tomar o remédio para asma, achando que vai agravar a gestação. Sim. E o que ocorre é muito mais prejudicial para a criança se a mãe conviver com baixa taxa de oxigênio, que esse neném vai nascer com baixo peso ou uma gravidez em maior risco, do que se ela usar a medicação e ter uma gravidez mais tranquila. Então, não deixe de fazer o seu tratamento da asma, mesmo estando grávida. muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Hoje o nosso tema é pneumologia. Você pode continuar enviando suas dúvidas. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é pneumologia e quem está tirando suas dúvidas é o Dr. Mauro Gomes. Doutor Mauro, a Natália Nunes diz pelo Face: o meu filho tem bronquite e rinite alérgica com apenas 1 ano de idade. O que eu devo fazer para ele melhorar? Deve procurar o médico, o pediatra ou o pneumopediatra para avaliar exatamente a situação dele, se já é um quadro de alergia com asma, com rinite, se é alguma outra situação da infância, para fazer já o tratamento desde pequeno, não deixar ele respirar mal já com 1 ano de idade. A Maria Cecília diz: o doutor poderia comentar sobre SARA. O que é a SARA, doutor? SARA é uma sigla que significa Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto. Ou antigamente era conhecido como pulmão de choque. É uma situação muito grave que acontece em situações de agressão muito intensa ao pulmão, possivelmente quadros de pneumonia ou outros traumas no pulmão. É uma situação que o indivíduo fica em insuficiência respiratória, fica entubado na UTI, com uma reversibilidade muitas vezes difícil. Então, é uma situação muito específica de algumas situações graves e de urgência pulmonar. A Natália Nunes diz o seguinte: o meu filho tem bronquite e rinite alérgica. Se ele começar a fazer o tratamento agora, em breve ele pode resolver, melhorar esse problema? Sempre vai melhorar, né? Sempre vai ter um controle tratando adequadamente, fazendo a higiene doméstica, isso sempre vai alcançar o controle. O que a expectativa de muitas pessoas é que vou tomar o remédio por um determinado tempo e vou ficar curado para o resto da minha vida. E essa é uma doença de caráter crônico que possui a possibilidade do indivíduo vir a ter algumas crises. Por isso, há necessidade do tratamento contínuo, do medicamento anti-inflamatório contínuo e da monitorização constante. Muito bem, olha, o Pronto Atendimento tem uma novidade, hein? A gente tem repetido isso aqui. Agora você também pode enviar sua pergunta por vídeo, veja só. Grave sua pergunta em vídeo e publique no YouTube. Agora, entre na página do Pronto Atendimento no portal de conteúdo da TV Cultura, www.cmais.com.br/Pronto Atendimento. Clique em Envie sua pergunta. Preencha todos os dados, coloque a URL do vídeo, ou seja, o endereço do seu vídeo no YouTube e clique em Enviar mensagem. Esta é mais uma forma de você interagir com a gente. Nós aguardamos o seu vídeo. Isso é só mais uma forma. Você pode continuar mandando suas perguntas pelo portal CMais e também pelo Facebook. Doutora Tatiana Moreira diz: o meu filho tem crises de bronquite. Ele tem 2 anos e a saturação é baixa. Quando toma remédio oral, o peito fica chiando mais ainda, pois é forçado o remédio. Nós damos inalação com Berotec, é isso? É assim que fala? Para melhorar a respiração. Isso é correto? Ou é melhor, quando eu estiver muito cansado, ir direto para o hospital? A inalação, o Berotec é o nome comercial de um produto chamado fenoterol. A inalação com medicamento, ela é necessária no momento da crise, mas como a gente vem batendo nessa tecla desde o início do programa,
há necessidade de fazer o tratamento fora da crise para se fazer a prevenção das crises e a prevenção do agravamento da doença. Então, ela deve buscar não só atendimento médico da emergência, mas principalmente fora da crise, o acompanhamento para utilizar os medicamentos de prevenção e não só ficar tratando a crise, porque isso não é tratamento de asma. Hoje, o pronto atendimento recebeu o Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Dr. Mauro, muito obrigada, viu? Foi muito importante, foram importantes os seus esclarecimentos. O programa foi muito bacana. Obrigada. Eu que agradeço o convite e fico aí à disposição sempre que for preciso. Muito obrigado. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Amanhã o pronto atendimento vai voltar, mas em outro horário, você sabe, né? Às 1h30 da tarde. Nós vamos falar sobre os perigos que se escondem em casa, remédios e produtos químicos perigosos, mas que podem parecer doces ao olhar das crianças. Nós vamos falar sobre pediatria. Bom dia para você, bom final de semana.